Nós estamos começando uma nova série, Emoções Saudáveis, então seja bem-vindo. Então chega de ansiedade. Como esse testemunho que a gente ouviu, isso só não acontece na vida dela, não. Acontece na minha e na sua. Só você tomar uma posição de dizer, chega, quem manda na minha vida não é a ansiedade, é o Senhor Jesus, amém? Todos estão com seus guias de estudo? Tem alguém que não está? Vou pedir aqui alguém da recepção para trazer aqui para os nossos irmãos aqui na frente. O texto de cura diária e constante que nós temos que decorar, temos que meditar, é esse aí que você tem no seu guia de estudo. 1 Pedro 5:7. Vamos ler todos nós esse verso da palavra de Deus? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você é ansioso? Começa a decorar esse texto. Começa a ser um ouvinte praticante. E a ansiedade vai embora da sua vida. Eu era uma pessoa ansiosa. Eu posso dizer que eu era porque agora eu reconheço que eu não tenho esses sintomas. Mas cheguei a ter ataque de ansiedade, é horrível. Quem teve já sabe como que é. Mas hoje, graças a Deus, eu não vivo mais nesse estado constante de ansiedade. Claro que eu tenho meus momentos de ansiedade, mas não deixo que ela me domine. Às vezes, pela dor, a gente aprende que realmente ela não pode nos dominar. E eu pensei no outro texto também, que é Romanos 12, de 1 a 2, que nos ajuda a tomar essa decisão de a ansiedade tomar conta da nossa vida. É Romanos 12, versículo 1 e 2. Está aí na tela, você pode acompanhar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O mundo é ansioso. O mundo nos faz ser ansioso, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos tomar uma nova posição. Nós vamos nos entregar totalmente ao Senhor de tal maneira que o padrão que nós vamos seguir na nossa mente, porque a ansiedade está na nossa mente, é a nossa mente ansiosa que provoca todos os nossos estados de ansiedade. Nós vamos dizer para o Senhor que nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. E nós sairemos aqui com uma decisão de apresentarmos os nossos corpos, as nossas mentes, e não vamos fazer parte da estatística do mundo contemporâneo, de um mundo ansioso. Nós mostraremos às pessoas que nós temos um Deus, e com esse Deus não tem lugar para um estado de ansiedade. E aí, para você já sabe na prática o que é ansiedade. Infelizmente, todas as faixas etárias já sabem o que é estar ansioso. Né? Nós trabalhamos com crianças, vimos constantemente crianças ansiosas. Né? Por causa dos jogos eletrônicos, eles acabam ficando numa ansiedade que traz dificuldade de concentração e outras coisas. Então, desde a criança até o idoso, todos nós já experimentamos esse estado de ansiedade. Mas vamos conceituar para que você possa ficar certo que a ansiedade é algo que você tem que dar um basta realmente na sua vida. Então, no seu guia de estudo está: ansiedade é um estado afetivo em que há insegurança. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você está num estado que você se sente inseguro. E um outro conceito de ansiedade diz: a ansiedade envenena o pensamento e nos faz enxergar o horizonte com apreensão. É assim mesmo, né?
A gente olha a situação e a gente já tem medo da situação. Ou a gente nem viu a situação acontecer e já está com medo dela. Isso é ansiedade. E eu lembro no meu período de ansiedade, né, no meu estado afetivo de insegurança, eu perdi meu pai assim de uma maneira muito brusca. Numa semana meu pai morreu. E isso provocou em mim uma situação de insegurança, de qualquer coisa poderia sumir da minha vida, né, principalmente pessoas queridas. E eu lembro que quando eu me casei com o George, eu tinha esses estados afetivos de insegurança, porque eu achava também que isso ia se repetir. Então, eu sempre falo, eu já fui no enterro de George várias vezes, porque dentro da minha mente, ele demorava 5 minutos pronto. Eu já me via no enterro, sendo consolada pelas pessoas, e era horrível, porque ninguém gosta do enterro. Imagina o enterro imaginário, é pior ainda, né? Então, assim, a gente precisa entender que em Deus nós conseguimos vencer esses pensamentos, essa apreensão do que ainda não existe. E quais são os sintomas, né, da ansiedade? Mas antes eu vi uma figura de uma pessoa no divã, um psicanalista, e ele dizia para o psicanalista: eu sou feito de carne, de osso e de ansiedade. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, quantos de nós somos assim? A nossa essência já está no nosso DNA, a ansiedade. E a gente precisa dizer hoje para a ansiedade, não no DNA onde Cristo está. A ansiedade não faz parte desse DNA. Mas foi interessante ver aquilo, refletir sobre essa situação. Então, que nessa noite você permita que Deus mais uma vez te convença que Ele é um Pai amoroso, forte, mas com aquele abraço que te aquieta. E que de uma vez por todas você fala assim, eu não preciso ficar inseguro, o mundo está inseguro, né? Essa semana a gente foi cometido por um terremoto ali na Itália. A gente vê que a gente não está em segurança. Mas nós estamos em Deus, que é o controlador de toda a história, minha, sua, do mundo. E Ele está cuidando de cada um de nós. Então, que a gente troque esse estado de ansiedade e medo por ansiar. Parece a mesma coisa, mas não é. A ansiedade é um estado que te paralisa. E ansiar é desejar. Então, o que Deus quer que a gente tenha, que a gente busque, é ansiar por Ele. Ansiar pelos projetos dEle, ansiar pelo cuidado, pela segurança dEle. E aí a gente vai sair de um estado, porque a ansiedade paralisa, por um buscar, que é algo que nos movimenta. Então, nessa noite, deixa Deus falar mais uma vez para você que Ele é seu paizinho querido. Hoje eu ouvindo o pastor Carleto pregar, ele orando, eu falei, que lindo. Ele, papai do céu. Uma criança orar, a gente é normal, mas um adulto é porque demonstra muita intimidade com esse pai. Então, que a gente possa nessa noite falar, papai do céu, eu quero ser seguro. Por mais que tudo na minha volta esteja confuso, mas eu estou em Ti. E eu quero viver em Ti. E assim, quando a gente olha os sintomas da ansiedade, a gente fala, cara, eu não quero ser ansioso, porque é muito ruim esses sintomas, não é coisa boa. Então, escreve aí para você, a cada sintoma que você vai se identificar, você diga, eu não vou viver mais isso, porque Cristo vive em mim. Ele já me colocou no braço do Pai. Então, agora eu vou só descansar. Então, a primeira coisa que quem sofre de ansiedade sente, um dos primeiros sinais, é apreensão, se escreve aí no seu guia, e medo. Então, tudo começa com esses sentimentos. Medo e apreensão. Outra coisa, desespero. Escreva aí no seu guia também.
é aquela sensação que você não vai conseguir solucionar os seus problemas. Você olha para o seu extrato bancário, você fala, não tem solução. Você olha para o seu filho, você olha para a segurança, você olha para o país, você olha para a sua saúde, você olha para tantas coisas que você entra em desespero, porque você fala, não tem como eu solucionar. Isso na mente do ansioso, ok? Outra coisa, sensação de pânico e hipervigilância. Então você bota aí pânico, né? Você vai completar aí no seu guia pânico. São atitudes que vão demonstrando repetidamente a insegurança. Sabe quando mãe entende isso? Né? Quando o filho não está fora e vai chegar. Hoje eu tive que trabalhar isso, né? Porque uma das minhas filhas ficou na escola e ela vem a pé. E eu fico orando até ela chegar. Trabalho a minha ansiedade colocando a Deus. Deus cuida, Deus guarda. Enquanto o portão não abre, você não dá aquele alívio. Mas quando a gente está esperando um filho, já passou do horário, a gente olha no portão toda vez, a gente olha no WhatsApp se vai mandar alguma mensagem. Parece interminável, né? Até que ele chegue. Então, quem começa a desenvolver a ansiedade tem essa coisa da hipervigilância. Né? Ou está esperando um telefonema de um trabalho. Você fica lá do lado do telefone, não deixa ninguém nem pegar, porque alguém vai ligar. Né? Ou alguém vai, algo vai acontecer. Você está esperando algo, uma carta do correio, um SEDEX, você fica toda hora, já chegou o correio, já chegou. Pergunta várias vezes, porque você está se sentindo inseguro. Outra coisa que todos nós já sofremos de um ataque de uma pessoa ansiosa, que é a irritabilidade. Né? A pessoa vira homem-bomba e mulher-bomba. Porque esse estado de insegurança traz esse estado de irritação nosso. Né? Quem faz uma pergunta, né, e às vezes recebe uma resposta tão bruta, porque aquela pessoa está no estado de insegurança, de ansiedade. Fadiga é outro sintoma, que é diferente de cansaço. Cansaço, você está cansado, que você trabalhou, você fez as coisas, você vai relaxar, vai dormir para repor as forças. Mas fadiga é aquilo, você dorme, e você está sempre cansado. Né? Gente, eu não sei por que eu estou tão cansado. Né? Se você às vezes está até de férias, mas está cansado ainda. Né? Isso é um sintoma da ansiedade. E outra coisa, insônia e dificuldade para se concentrar. Sabe, quando você deita na cama e abre a tela do computador, tudo que você não vai poder resolver naquele momento, mas aparece lá para você. E aí você não dorme mais. E a dificuldade de se concentrar, que é uma coisa que atrapalha a nossa espiritualidade. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo, eu leio a Bíblia e eu não consigo aprender, eu não consigo entender, eu tenho que ler várias vezes. Isso é um sintoma da ansiedade. Também pode ser um sintoma da ansiedade, porque quem está ansioso, ele não consegue se concentrar. E a memória não fica boa. Então, tudo isso acontece com ansiedade. Né? Quem está ansioso. Então, chega de ansiedade, né? Porque já cansei aqui, só de falar os sintomas, já cansei. E quando você tem isso constantemente, seu corpo sente. Então aí você tem taquicardia, dor de cabeça exagerada, tontura, diarreia, indigestão, falta de ar, boca seca, pele fria, falei de Jesus. Chega mesmo de ansiedade, é muita coisa ruim. Então, não vamos aceitar isso na nossa vida, não vamos achar que nós estamos nesse mundo que nos leva a isso. O mundo pode nos levar, mas o que a gente leu em Romanos 12? A gente não vai se amoldar. Nós que temos que dizer para o mundo que se pode viver sem ansiedade. Não é a gente se acostumar, não, porque é muita informação, é muita rapidez nas coisas, ok, mas a gente pode desacelerar, a gente pode deixar de ver um monte de jornal. Se a gente está ficando ansioso porque a gente ouve um monte de notícia ruim, então diminui. Vê um jornal só, que todos vão dizer a mesma coisa. Né? Então, faz algumas técnicas para você não desenvolver essa ansiedade.
Agora, situações que potencializam a ansiedade. Nós vamos ver 4. Ok? Então, primeira coisa, preocupação com a manutenção da vida. Então, bota aí, manutenção. Se você anda preocupado, como que você vai sobreviver no Brasil, na crise? Ouça esse texto de Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Sabia quem falou isso? Jesus. Será que ele não tem autoridade para nos aquietar? Jesus falou, por que vocês estão se preocupando com isso? E quando a gente lê o 26, ele fala que observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Uma boa coisa para ajudar na ansiedade, vai olhar as aves. Quanto tempo você não para admirar a natureza? Porque quando você admira a natureza, você fala, gente, Deus é grande. E Ele é meu Pai. Ele está cuidando de mim. Fica tranquilo. Dilma pode ser presidente ou não, nós estamos seguros, nós vamos ter que comer, o que beber, o que vestir, e melhor, vamos ter que repartir com quem não tem. Então, você não precisa potencializar isso. Você pode terminar com isso, porque você é cuidado pelo Pai. Então, vamos transformar nossa mente. Não vamos ser como o mundo. Vamos lembrar que temos um Pai que cuida de todos nós. Às vezes a gente acha, não, é verdade, Deus é Pai, mas Ele cuida só de algumas pessoas. Ele deve cuidar dos profetas, dos pastores, daqueles que são mais obedientes. Não tem nada nisso na Bíblia. Está dizendo que se nós entregarmos nossas preocupações a Ele, a gente pode fazer isso tranquilo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não definiu quais são as pessoas, né? Ele disse, todos podem entregar tudo a mim, porque eu estou cuidando de vocês. Tiremos o foco da escassez aparente, da falta que às vezes a gente acha que está tendo, e coloquemos na realidade do céu que é derramado em nós. Deus sempre cuidará de nós e será o nosso provedor. Mas a decisão é nossa, se vamos confiar ou sempre duvidar. Não importa quanto Ele prove para a gente que Ele é provedor, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Se vamos ficar ansiosos ou se a gente vai confiar. A gente fala assim, hoje eu tenho e amanhã. Amanhã Deus está no seu amanhã e você vai ter. Então você não precisa se preocupar. Você tem uma família maravilhosa, que são seus irmãos em Cristo. E o Pai vai usar um irmão que você nem imagina para chegar perto de você e dar aquilo que você nem imaginava que iria precisar. Mas se eu começar a olhar só para a minha vida, achar que eu sou responsável em ser meu provedor, eu vou viver ansioso. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar. Mas Deus é que vai prover tudo o que você precisa. No devocional Céus Abertos, nos faz o seguinte convite. Que tal deixar a partir de hoje o Pai amado presenteá-lo todos os dias, abençoando você com heranças inimagináveis? Que tal fazer esse teste? Você tem vivido a sua vida toda ansioso com todos esses sintomas aqui que a gente se cansou de tantos. Que tal hoje você falar para Deus, Deus, chega disso, chega de ser ansioso, chega de ser controlado por ansiedade. Eu quero descansar nos seus braços. Você não vai ficar decepcionado. Como diz o Salmo 34:8, provem e vejam que o Senhor é bom. E Deus fala assim, ó, faz prova de mim. Você vai ver quantas coisas vão ser derramadas. A gente não faz. E aí a gente fica contando quantas coisas nos faltam. Em vez de falar para Deus, Deus, muito obrigado.
Às vezes a gente vai para o banco, caramba, paguei tudo. Em vez de falar assim, glória a Deus que eu tinha dívida e paguei. A gente não fala. A gente só fala assim, ai, saí sem dinheiro. Saiu sem dinheiro porque você pagou aquilo que você comprou. Então você tem que olhar que Deus proveu para você pagar. Em vez de falar ao contrário. Outra coisa que faz a gente ficar preocupado, ansioso, são com os possíveis acontecimentos. Escreve aí no seu guia, acontecimentos. Medo do que pode acontecer. Quem fica assim, né? A gente ficou um pouco assim na Olimpíada. Será que vai acontecer? Mas a gente aprendeu que a gente tinha que entregar para Deus. Entregamos para Deus e Deus fez bonito, como sempre. Honrou a nossa nação. Mas se a gente ficasse preocupado e não orasse, Deus ia honrar do mesmo jeito, que alguém corajoso ia pedir a Ele, e a gente ia ficar o tempo todo da Olimpíada estressado, esperando um homem-bomba trazer uma bomba. Eu acho que hoje vai, porque hoje é o jogo de tal, aí vamos perder a bênção, né? Então, a palavra de Deus diz, Lucas 12, 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Me diz, toda vez que você ficou ansioso, com medo de acontecer alguma coisa, o que você resolveu? Além de achar mais um problema para você resolver, porque você vai ficar doente, porque a gente viu ali, né? Taquicardia, falta de ar, boca seca e outras coisas mais. Que? Às vezes a gente está no trabalho e fica com medo de ser o próximo a ser mandar embora. Em vez de agradecer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu trabalho. Né? Às vezes a gente ouve uma notícia de uma nova doença que não falta, a gente já tem até os sintomas da doença. A gente fica com medo. Né? E às vezes a gente está num momento, né, bom da vida, mas a gente ouve notícias ruins, a gente insiste isso acontecer comigo. Isso vai terminando com a gente. Gente, é coisa assim que todo dia a gente tem que pegar esse 1 Pedro 5,7 e falar. Senhor, o Senhor está cuidando de mim, então eu entrego essa situação. Essa semana eu tinha um médico lá no Icaraí. Na segunda-feira saímos de casa, oramos, pedindo ao Senhor, abençoa, Senhor, para a gente chegar no meio do caminho. Viramos na BR, pedágio, olhamos aquelas luzes todas vermelhinhas, tudo parado. Falei, meu pai, 6 horas da tarde, o médico era 8. Então, eu tinha feito a minha parte, saí 2 horas antes, né? Eu falei, Jorge, não vai dar. E deu aquela apreensão, né? Começou a ansiedade de querer voltar. Eu falei, não, eu pedi a Deus para Deus sinalizar, então eu vou ficar tranquila. Se tem engarrafamento, o Senhor sabe. Aí liguei para a médica e falei, não vai dar, porque a gente está aqui no engarrafamento e não vou chegar em Niterói tão cedo. Então vamos remarcar. Remarquei para quarta-feira, para ontem. Querido, saí que horas? 18 horas de casa. Sabe que horas que eu cheguei em Niterói, não em Caraí? 8h20 da noite. Quando eu passei do Shopping São Gonçalo, que eu vi tudo parado, eu falei, Cristo amado, eu não vou chegar de novo nessa consulta. Eu falei assim, eu já entendi, o negócio não é para fluir, não, já entendi. Então agora eu vou relaxar. Quando eu vi aquelas... Eu dirigindo, né? Porque quando você está de carona ainda vai, mas você dirigindo, você fica naquele, né? Para... Eu falei, Senhor, vai, botei no rádio, comecei a cantar, louvar, cantei Galileu e vamos lá. Chegamos, gente. Não acabou ainda não, tá? Eu falei, tudo porque eu vou pregar sobre ansiedade. Ô, Senhor. Cheguei para pegar George, parei no posto, lá em Niterói. Isso já 8h20, a consulta era 8 horas. Então, já tinha ligado, vou chegar um pouquinho atrasada. Um pouquinho, né? Quase 1 hora depois. Na hora que George vai ligar o carro não pega. Eu olhei para a cara de George, virei assim e falei, Senhor, eu não vou murmurar, Senhor, eu não vou murmurar, não vou ficar ansiosa, eu não posso fazer o quê? Se eu ficar ansiosa, eu vou chegar lá no consultório? Não vou, ainda vou ficar com raiva. Né? E Jorge ficou quietinho também e fazia assim com a chave nada do carro pegar. Eu falei, Jesus, aí depois passamos, eu até ri, né? Falei assim, caramba, não é mesmo pra gente ir nesse negócio não, hein? O negócio tá difícil. E aí, pegou o carro, aí no meio do caminho... Liguei para a médica de novo, a médica, não, posso te esperar. Aí chegamos lá, né? Caraí, vaga para encontrar, né? Fácil. Demos um monte de volta e conseguimos achar a vaga. Quando a gente deixou um carro um pouquinho longe, chegamos em frente ao lugar que a gente ficava, estava cheio de vaga. Oh, meu Deus.
Mas, irmãos, essa história eu estou contando porque isso acontece na sua vida também. E se a gente não se posicionar, a gente vai murmurar, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar com ataque cardíaco, vai ficar irritado, um vai fazer um comentário, a gente já vai dar aquela resposta maravilhosa, por causa que a gente fica ansioso pelas coisas que a gente quer fazer e não acontece. A gente fica frustrado. E a ansiedade nos pega. E aí começa a apreensão, o medo, aí vai. Desencadeia tudo. E a gente perde a bênção de aproveitar aquele momento para entregar ao Senhor. E falar, Senhor, eu cuido. Né? E fomos na consulta e resolvemos o que tinha que resolver. Mas eu ali naquele engarrafamento eu não podia fazer nada. Eu não tinha como sair dali. Eu tinha uma opção, deixar a ansiedade me tomar e ficar nervosa, ficar ligando para Jorge, ainda estou aqui. Ou louvar, orar e viver aquele momento que não tinha como sair. Então você também tem situações que você não pode fazer nada, a não ser entregar para o Senhor. E você faz o quê? Fica ansioso, reclama e perde a bênção. Tem outra forma também, preocupação diante dos sofrimentos. Salmo 119, 143 diz, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Aqui o salmista está dizendo que ele foi atingido por um problema. Tem ansiedade que acontece com a gente com medo do problema. Ou fica querendo mudar uma situação que a gente não pode mudar. Mas tem ansiedade que vem com um problema instalado. Tem um problema real. Só que aí o versículo está dizendo assim, eu fui atingido por tribulação e angústia, mas a minha decisão foi me renovar na palavra. Não podemos evitar dores e sofrimentos, não podemos. Queremos controlar, mas não podemos controlar. Mas nós podemos parar de ficar curtindo os problemas e irmos para a palavra, para sermos renovados, termos orientação, termos consolo do Senhor, sabendo que o controle, como terminamos o vídeo aqui, o controle está com Deus. E esse negócio de controle, até o controle da televisão tem problema, né? A gente gosta de controle, né? Quem senta no sofá já pega o controle. E a gente, como pai, se a criança está com controle, a gente senta, dá o controle. A gente gosta de estar no controle. Não é verdade? Mas, se a gente entender que o nosso controle nós precisamos entregar ao Senhor, Ele vai levar a gente a viver uma vida abundante aqui. Então, não deixe que a ansiedade tire a oportunidade de você viver bem as bênçãos que virão após as turbulências da vida. A turbulência vai passar. A tribulação vai passar. Aquela aflição vai passar. Mas quando passar, como que você está? Acabado? Com pânico? Com depressão? Ou você vai estar renovado? Porque em todo tempo Deus esteve com você dizendo, filho, você vai aguentar. Filho, esse mundo é assim, tem muitas aflições, mas foca em mim, porque você vai vencer, porque o meu filho já mostrou que ele venceu, e ele dá força para você vencer também. E a outra é a preocupação com a morte. Bota aí, morte. Morte traz ansiedade para a gente. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Jesus Cristo. A morte é um aguilhão mesmo. A morte é uma coisa que não deveríamos viver. Mas é consequência do pecado. Mas Jesus já pagou. Ele já venceu a morte. Então, não fique ansioso pela sua morte, porque a sua morte só vai ser uma transição para a vida, e vida é abundância. Você vai morrer nesse corpo aqui e vai deixar de desfrutar coisas boas temporárias, mas nunca mais você vai experimentar ansiedade. Olha que coisa boa. Nunca mais você vai viver tempos difíceis. Você vai viver com seus olhos enxutos, com louvores no lábio e na presença do Pai.
E se você ainda não tem Jesus, porque só pode ter essa tranquilidade, é quem já aceitou que Jesus já venceu a morte. E que nos dá a chave para vencer, que é crer nele. E se você ainda está ansioso, com medo, por causa que você não sabe o que vai acontecer com você depois da morte, hoje é o dia de você também dizer, chega para isso, porque eu descobri que Jesus já venceu. E eu agora posso viver tranquilo, porque se eu morrer no corpo, eu vou acordar na vida abundante, que a gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para a gente. Se Deus derrama a bênção aqui, nesse mundo ruim, em cima da gente, a gente fica abobado, imagina o que Ele está preparando na eternidade. Então, acaba com essa ansiedade com morte, porque Jesus já resolveu isso. Então, você já foi convencido que você precisa largar esse negócio, né? Que esse negócio de ansiedade não nos leva a lugar nenhum. E aí, são 3 coisas para você não ser um ouvinte esquecido, mas ser um ouvinte praticante. Ok? Primeira coisa, entregue-a. Bota aí no seu guia. Para Deus. Entrega quem? A ansiedade. Entreguem todas as suas preocupações, todas as ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tem outras versões que falam, lança sobre Deus a sua ansiedade, que Ele aguenta. E viva uma vida tranquila. A ansiedade se instala quando as dúvidas que temos não são corretamente respondidas. Quantas vezes você pensa, em quem eu posso confiar? Será que alguém se importa comigo? Será que vai dar jeito essa situação? São dúvidas, perguntas que vêm na nossa mente querendo tirar a nossa paz. E a resposta está em Deus. Eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Deus que age em meu favor. Então, toda vez que a ansiedade e o diabo usa isso na sua mente para roubar a paz que Jesus já te deu, você diga, eu já vou entregar essa minha preocupação para Deus. Porque Ele confia, nele eu posso confiar, porque Ele tem poder, Ele se importa comigo. E Ele vai mudar essa situação. O apóstolo Pedro, ele nos ajuda a confiar no cuidado amoroso que Deus tem nos mostrado. O apóstolo Pedro responde que tem poder se importa e já tem feito o que nos é necessário ao nosso bem. Deus se importa com você. E Ele vai fazer coisas boas para você. Toda a dádiva vem dos céus para a gente. Do Pai das luzes. Então, Deus não está com uma faca para te matar, não. Deus está para derramar bênçãos sobre a sua vida. Você pode confiar nele. Nada vai te faltar. Nada. Quando nós reunimos toda a nossa ansiedade, todo o nosso descontamento, desânimo, desespero, dúvida, dor e sofrimento e lançamos tudo isso sobre Deus, sabe o que a gente recebe? O cuidado dele. Essa tarde, quando eu estava me preparando, eu não sei quantos conhecem aquela música, Em Teus Braços Eu Descanso, eu botei aquela música. E eu fui falando para Deus, eu estou preocupada com isso, eu estou com medo disso. Eu estou ansiosa por causa disso, eu não sei o que fazer nisso. E fui cantando, Em Teus Braços Eu Descanso. Que coisa tremenda, gente. A gente pode ter acesso ao Pai. E Ele, com o seu Espírito Santo, Ele vai tocando e vai dizendo, filha, deixa isso aqui comigo. Fica tranquila, eu não já te falei sobre isso. E aí a gente vai dando aquele suspiro assim, né? Mas tem que entregar. Às vezes a gente fica mais ansioso que a gente encontra um outro ansioso. Aí conta, está acontecendo isso. Aí o outro ansioso joga mais ansiedade. Ih, minha filha, também está acontecendo isso. Aí você sai de lá ansioso ao cubo. Então, é bom compartilhar, faz parte da nossa caminhada cristã compartilhar. Mas primeiro entrega para Deus. O que é que você vai compartilhar? Irmão, eu estava com aquela ansiedade. Deus jogou esse texto no meu colo. E aí você, caramba, aí você fica fortalecido. Pô, se fez com ele, faz comigo. Porque Deus não tem filho predileto, Ele só está esperando o filho ir a Ele. Porque quando a gente vai a Ele, Ele chega e fala aqui, toma o meu consolo. Toma o meu cuidado sobre você.
A ansiedade começa quando nossa dificuldade em esperar pelo tempo oportuno é maior do que a fé na promessa da futura exaltação. E a gente fica, quando que vai ser? A gente já tem a promessa. Eu tenho vivido esse tempo. Eu já tenho a promessa, mas Senhor, quando que vai ser, Senhor? Quando que vai acontecer? E isso traz ansiedade, não traz nada de bom, só traz ansiedade. Não podemos nos esquecer de que tudo que acontece em nossa vida é permitido, mas também é projetado por Deus, que soberanamente desenhou esses acontecimentos com o objetivo de imprimir em nós a imagem de Cristo. Tudo que acontece na sua vida, Deus vai fazer com que tudo contribua para o seu bem. E você vai sair mais parecido com Jesus. Então, não deixe a ansiedade roubar isso de você. Não esqueça que Deus está trabalhando em você e Ele não desistirá de você. O tempo oportuno é quando Ele tiver cumprido em nós o seu propósito. Embora essa pareça ser uma resposta vaga, a gente diz isso, né? Para o ansioso, o ansioso morre. Tudo tem o seu tempo. Espera no Senhor, entrega. É bom falar para os outros, né? Mas é isso mesmo. É a gente que tem que dizer, Senhor, perdoa, porque é verdade, eu tenho que esperar, eu tenho que entregar, mas eu não sei, mas eu quero. Lembre-se que Deus sempre age no momento certo, com um objetivo claro para cada acontecimento, e o objetivo é nos fazer parecido com Jesus. Aprenda a confiar, aprenda a lançar. O segredo não está em saber algo novo, mas em colocar o que você sabe em prática. Às vezes a gente fica procurando uma palavra nova, mas Deus quer dizer, minha filha, eu já te dei, entrega, e você sabe e não pratica. Então faça isso. E outra coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus falou para nós colocarmos o reino de Deus em prioridade. Não tem plano B, é plano A. Plano B leva a gente para a ansiedade. Mas quando eu entendo que a minha vida está sobre o domínio do reino de Deus, e que eu busco viver na característica de uma pessoa alcançada pelo reino dos céus, a ansiedade não tem mais vez na minha vida. É submeter-se ao Senhor sem qualquer reserva ou limite. O Senhor falou para esperar, eu vou esperar. O Senhor falou para eu agir, eu vou agir. O Senhor disse não, eu vou aceitar um não. O Senhor mandou eu falar coisas que eu não consigo nem entender como Ele vai fazer, mas eu vou obedecer. Precisamos entender quem está no comando é Deus. Devemos parar de orar e dizer, Senhor, eu quero para hoje. A gente pode até dizer, porque Deus é Pai, Ele, tá bom, filho. Mas a gente precisa dizer, Senhor, eu estou buscando o Teu reino. O Senhor sabe das minhas necessidades. E é a Tua promessa, se eu buscar o Teu reino, todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, não está acontecendo, Deus, mas eu estou buscando o Teu reino. Então, na hora certa, o Senhor vai dar o acréscimo necessário. Então, eu vou descansar no Senhor. Quando buscamos em primeiro lugar, saímos do controle e desenvolvemos a paciência. Se o reino de Deus não é buscado em primeiro lugar, daremos o controle da nossa vida à ansiedade, e ela terá o primeiro lugar. Temos buscado o reino da ansiedade ou o reino dos céus? No discurso a gente tem procurado o reino dos céus, mas no dia a dia, como que tem sido? Quando começamos a buscar o reino de Deus em tudo, aprendemos que Deus nos ama e sabe o que Ele está fazendo. O que Ele resolver será maravilhoso para nós e nada pode impedir. E tem tudo a ver com o propósito eterno dele. Vamos trocar uma vida de ansiedade por anseios de ver o reino de Deus ser revelado em cada situação que a gente vive. Vamos fazer isso. Vamos buscar o Senhor. E as pessoas vão dizer, como que você tem essa paz? E a gente vai dizer, porque eu sou do reino dos céus, e nos céus a paz reina. Porque a gente tem um Pai que cuida de nós. E a última coisa, que é o texto que você vai lutar diariamente, constantemente, para não deixar a ansiedade te pegar.
também, além de 1 Pedro 5,7, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confiar é fiar-se em Deus, é saber que Ele está tomando algo para si, avalizando. Confiar é deixar nas mãos de alguém que pode e dá a garantia de realizar. Confiar é ter o endosso de uma pessoa que não pode mentir. Lembra quem teve aquele aniversário da igreja? Nós temos uma âncora, porque Deus não pode mentir e Deus não muda. Então, quando a ansiedade começar, a gente vai lançar essa âncora. Não, Deus não muda. Deus prometeu que vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de mim. Deus não mente. Ele falou que Ele é meu Pai, Ele tem prazer em me abençoar, Ele vai fazer isso. Joga a âncora. Todas as vezes que a ansiedade querer te pegar. Descanso pacífico é o clima no qual a fé cresce, diz Bill Johnson. Você sabe que tem um Pai que pode confiar, então entrega e confia. E cresça. Cresça nas histórias, não de ansiedade, mas história do sobrenatural sobre a sua vida. Do cuidado do Senhor, da paz que invadiu você num turbilhão que você não sabe nem como vai sair. Mas você está em paz. O que você focar sua mente será a sua realidade. Se focar nos problemas, você afundará na ansiedade. Mas se focar em Deus, vencerá e desfrutará das bênçãos que só Deus pode nos dar. Aquieta sua mente, sua alma. Sabe que as respostas de Deus para as suas inquietações sempre é perfeita, superou a tudo que você poderia pedir e resolver em sua perspectiva limitada. Quando temos medo, nós queremos controlar. Por isso que nós somos controladores, porque nós somos medrosos. Saia do controle. Não com um ataque de raiva, de ansiedade, de ira, mas saia do controle entregando a Deus a sua vida. E você ficará surpreso como Ele age em teu favor, porque Ele te ama, Ele nos ama. Decida hoje transformar suas atitudes, renovando a sua mente na palavra. Não aceitando fazer parte das estatísticas do mundo contemporâneo. Chega de ansiedade. Seja um filho amado que descansa no Pai. Eu orei essa semana e falei, Senhor, o que está acontecendo com a gente, Senhor? Por que estamos tão doentes? Por que nossas emoções estão tão estragadas? Senhor, começa a curar a tua igreja. Chega de mulheres consumidas pela ansiedade. Chega de homens incrédulos, agitados, achando que é pela sua força que você vai vencer essa crise que a gente vive no país. Chega. Entregue esse controle ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que tem sido uma música que quando a ansiedade tenta me controlar, eu coloco ela no celular e falo, aquieta minha alma, Senhor. É difícil a gente entregar, mas quando a gente entrega, a gente fala, vale a pena. Então ouça essa mensagem e vai falando com Deus aí, como eu fiz hoje à tarde. Senhor, eu estou preocupada com isso. Eu não sei como vai resolver isso. E Deus vai te responder aí na sua alma. E você vai sair daqui quieto no Senhor. Você vai sair daqui renovado no Senhor. Você vai sair daqui com um discurso, eu era ansioso, agora eu sou confiante. Agora eu sou tranquilo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu entendi que eu sou filha amada do Senhor e não tenho por que me preocupar. Então ouça essa mensagem. Se você souber, você também pode cantar aí no seu lugar. Mas começa a falar com o Senhor.